a arquitetura não só de estruturas, né, mas a nossa arquitetura mesmo. Eu aprendi com os arquitetos, outro dia inclusive assistindo um programa, que a beleza do nosso corpo, o traço do nosso corpo também tem relação com a arquitetura. Eu estou aqui com uma profissional e com uma especialista do lado que nós já vamos conversar. E nesse documentário, na verdade, que eu vi, de uma arquiteta antiga, não me lembro agora o nome, ela falava dos triângulos e das formas do nosso corpo, achei bem interessante. Então agora nós vamos falar de arquitetura sim, mas vamos falar com uma especialista e numa arquitetura, para mim, muito nova ainda, né? Que é a psicoarquitetura e a neuroarquitetura. Claro que a gente leva logo, né, para a psicologia, neurologia. Eu vou conversar a partir de agora com a doutora Nájila Miranda. Bom dia. Bom dia, Edna. Prazer. É um prazer tê-la aqui no Bom Dia News e falar de algo tão novo. Você é uma arquiteta jovem, né? E vem aí com essa novidade. Pode explicar um pouquinho para a gente como chegou essa demanda da psicoarquitetura e também da neuroarquitetura? Fique à vontade. Claro. Obrigada, gente. Bom dia mais uma vez. A psicoarquitetura aqui no Brasil, ela começou bem recente mesmo, em 2022, começou os seus estudos, então bem baseado mesmo no MEC. Eu sou da primeira turma de Psicologia Aplicada à Arquitetura e de Neuroarquitetura, tanto daqui do Piauí como do Brasil também. Então, os meados de Neuroarquitetura mesmo no Brasil começaram em 2020 e de Psicologia Aplicada à Arquitetura em 2022. E teve-se o boom mesmo desses estudos de neurociência, de psicologia, bem após mesmo a Covid-19. Né? Já existiam-se esses estudos desde a década de 50 e 60, mas se enfatizou muito mais depois da Covid-19. Isso que eu ia lhe perguntar mesmo em relação à demanda, ao movimento, porque dentro de cada profissão existem as especialidades e com o tempo vão surgindo outras necessidades, né? Exatamente. E aí a profissão vai se ampliando, vai virando um leque de opções dentro de uma só carreira. E como você despertou também, antes da gente falar da nossa pauta aqui, que está todo mundo muito interessado, que a gente divulgou em relação ao quarto do bebê, mas assim, como despertou em você? Você já se interessava por psicologia, por neuro e de repente a coisa foi para esse lado ou não? Você lendo, se informando, resolveu? Eu vou pegar até uma deixa do que tu estava acabando de falar sobre teu turbante, né? Uhum. Eu sou apaixonada por pessoas e por culturas, né? Principalmente pela cultura piauiense e a cultura africana. E aí, quando por essa minha paixão por pessoas, eu tinha um apego de sempre nas minhas férias ir a Canto do Buriti, que é a cidade dos meus avós, e sempre eu tenho aquela recordação do cheiro do interior, do cheiro do café, daquela sensação gostosa que todo mundo tem no interior remete à infância, aquela fuga gostosa. E quando a gente se vê preso ali naquela necessidade da Covid-19, a gente tem aquela sensação da fuga mesmo, de você procurar sensações que te botem assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu estou preso aqui. E na deixa que eu te falo aqui do turbante, é porque você falou de personalização. E você se vê meio que obrigado a você buscar uma personalização daquilo que te bote à prova mesmo. Sim. Porque a arquitetura não pode ser só a técnica, que você diz, essa planta combina aqui com essa poltrona, com esse tapete, está tudo ali ornando e combinando. Muito específico, muito racional. É muito racional. E se você não se encontra na sua ancestralidade, como eu dei a característica dos meus avós, na sua personalização dentro do seu espaço, quem é você? Onde você está? Como é que suas emoções elas vão aflorar ali dentro daquele espaço? Então, por isso meu interesse, por isso que vem todo esse estudo da psico e da neuro. Parabéns, muito interessante, porque tem essa coisa mesmo, né, da gente ter aquela memória afetiva, da gente ter aquela sensação, e o espaço que a gente vive, além de combinar, né, de ter essas combinações tradicionais, que eu chamo, né, deve ter uma expressão mais técnica na sua área, mas eu chamo de as combinações mais clássicas que a gente faz, de cores, de objetos, a gente tem que se inserir nesse contexto, né? É bom que a gente personalize, né? Tão bom se você está no seu quarto, você não ter... É como roupa para mim. A pessoa está na moda, tal coisa está na moda, não usa isso não, que não está mais na moda. Eu, sinceramente, não vou por esse lado. Eu uso o que eu me sinto bem, o que eu gosto, e é lógico, que combina com o meu trabalho. Então, eu acho que tudo na vida tem que ser assim.
Olha aí como é que você está vestida, como é que seu cabelo lindo, você é muito bonita também. E dentro do que você gosta, não é só do que está na moda. Claro que ainda mais quando a gente é mais jovem, a gente... E em toda época, não tem nem isso de mais jovem. Mas quando a gente é mais jovem, a gente tem a tendência mesmo a querer ver tudo que está na moda. Hoje, então, com o Instagram, com a internet, tem as combinações, sim, moda é legal, mas a gente está pontuando aqui que é muito bom também você pensar nessa parte, né? Na sua personalidade, no seu bem viver. E aí, vamos partir para a nossa pauta. Claro. Porque se deixar, eu vou conversar aqui com você sobre esses outros assuntos também. E eu amo falar, então Pronto. Vai dar certinho. Mas, ó, no direct a gente vai conversar muito mais. Claro. Bem, e aí, conta para nós, como a nossa audiência já está sabendo, você veio falar aqui também dessa harmonização, de toda essa sua especialidade para os bebês, né? Aqui a gente costuma sempre pontuar, tudo tem que ser desde o início, para a nossa personalidade, para tudo, na educação, em todas as áreas, saúde. E aí a arquitetura vem ajudar nesse sentido com o quarto do bebê? Fica à vontade. Então, gente, devido à pandemia, né, depois acabou-se que, né, casei na última semana antes da Covid-19, né, que estava tudo fechado. E durante a pandemia em 2020 eu vim a engravidar, né? E durante a minha gestação eu percebi que eu queria estimular o meu bebê, né? Após o nascimento, não somente com a minha educação, mas também com o espaço que ele habitava, sem ser somente decorar um quarto de bebê porque estava na moda ou porque a arquitetura mandava. Eu queria estimulá-lo através da visão, tato, olfato, tudo aquilo que estava envolto. E claro, trazendo as memórias afetivas dos meus familiares e de tudo aquilo que envolve, né? E a neuroarquitetura é o estudo do cérebro dentro dos ambientes, né? A gente vê as percepções de cognição mesmo, de desenvolvimento do bebê, de desenvolvimento do ser humano. E a psicologia é o estudo das emoções, né, desse ser humano dentro do ambiente. Então, quando a gente pega toda essa junção dessas emoções e coloca dentro do ambiente, esse bebê ele tende a se desenvolver de uma forma mais rápida, mais cognitiva. Já tem estudos, né, que até crianças que têm o espectro autista ou crianças que têm o TDAH, elas se desenvolvem mais rápido quando a psico ou a neuro, elas estão ali aplicadas dentro do ambiente interno com os nossos argumentos ali mesmo das 7 variáveis ambientais que eu comento, né? Como na prática, né, para que a gente entenda melhor, você citou o seu bebê, né? Já está com quanto tempo? Hoje ele está com 2 anos. Como é o nome do seu bebê? Benjamin. Benjamin, um beijo lilás para o Benjamin. Depois eu te falo do lilás, que é a minha cor predileta. Claro. Então, como é que tem esse começo? Por exemplo, eu vou pedir sua consultoria. Então, eu já tenho o quartinho do meu bebê, já está pronto, mas eu quero entrar nessa tendência para que ele tenha um desenvolvimento melhor, ele tenha, independente dele ter TDAH, síndrome de Down ou qualquer outra, ser uma criança especial. Como é que eu faço? O que você combina? São as cores, formatos ou tudo? Como é que você faz esse estudo? Se o quartinho já estiver pronto, vão mais para adornos, né? Que é o que a gente chama de objetos de decoração, como quadros ou tapetes ou almofadas, objetos mais soltos. E principalmente a gente sempre inserir, quando possível, algum elemento paisagístico, como um vaso decorativo, com plantas naturais mesmo, não somente artificial. E com isso, eu faço até um parêntese, né? Sempre peçam ajudar um profissional, mesmo que entenda de paisagismo, para colocar uma planta recomendada, porque tem algumas plantas que não podem para bebês. Já tem esse detalhe, né? Então tem esse detalhe. Por exemplo, uma dica que eu dou para quartinho de bebê é a espada de São Jorge, porque ela melhora a oxigenação do quarto, o bebê respira melhor. Então aquele bebê que, por exemplo, principalmente nesse nosso clima que está quente, baixa umidade, até criancinhas maiores que têm problema de rinite, sinusite recorrente, colocar uma espada de São Jorge dentro do seu ambiente melhora essa oxigenação e respiração. Muito bom. Além de ser bela, né? Além de ser bela. Muito bonita a planta. Você inicialmente, então, conversa com a mamãe ou o papai da criança, você alia a história deles, o gosto deles, ao que eles querem para a criança, porque eu fico pensando, é muita coisa, né? Ainda mais quando é o primeiro bebê, que a pessoa é marinheiro de primeira viagem, quer botar tudo, quer fazer um monte de coisa. Como é que você faz essa primeira consulta que você dá? Isso é até uma pergunta super interessante, Edna, porque assim,
as pessoas pensam que a gente pergunta qual cor você quer, qual mobiliário que você quer, e não é esse tipo de pergunta que a gente faz. São perguntas relacionadas mesmo a qual tipo de música você gosta? Conta um pouco da sua história, como está sendo sua gestação, como eram os seus familiares, como é que você se envolve dentro desses ambientes, você gosta de estar em casa, você vai levar mais seu bebê para passear, vai visitar mais família, porque isso tudo envolve também. Se esse bebê ele vai ficar mais dentro de casa com você, ou se ele vai sair mais vezes, se ele vai visitar mais os avós, se ele vai viajar mais vezes. Se for um bebê que, por exemplo, fica mais dentro de casa com você, por exemplo, esse quarto ele tem que ser mais estimulante mesmo de fato. Sim. Agora, se você sai mais de casa, não há tanta necessidade de você enfatizar muito com tanta sensorialidade dentro do quartinho, porque esse bebê não vai estar tanto ali, né? E esse investimento às vezes não vale tanto a pena. Você, obviamente, você vai investir para o seu quartinho, só que colocando pequenas coisas e não um quarto tão produzido que, por exemplo, muitos papais de primeira viagem, eles querem mesmo, né? E outra coisa, você falou no estímulo, né? A gente falou nos bastidores e quando convidou você também falou, na questão do estímulo para aquela criança, para ela, para o futuro dela ou para o que a gente quer para ela. Influencia mesmo, porque eu fico pensando, poxa, de que forma deve ser a gente, através da arquitetura, né, da psicologia, a gente arrumar o quarto de forma que estimule a nossa criança a alguma coisa. Geralmente, hoje, quando eu digo para os meus clientes, né, que fazem quartinho de bebê comigo, eu digo assim, eu te desejo uma vida de sono como a do Benjamin, né? Porque o Benjamin, só no primeiro mês de adaptação ao nosso novo mundo, né? Benjamin acordava de 3 em 3 horas durante a noite. Depois, a partir do segundo mês, o Benjamin até hoje, aos 2 anos, ele dorme a noite inteira. Então, eu nunca tive problema noturno assim, sabe aquela mãe que acorda com sono? Eu nunca tive esse problema. Porque justamente por causa desses estímulos, por exemplo, uma das 7 variáveis ambientais que eu comentei é a iluminação. Então, quando a gente trabalha com ritmo circadiano, que é aquele ritmozinho do sol, do amanhecer, do pôr do sol, principalmente aqui em Teresina, que a gente tem sol para dar e vender, a gente pode trabalhar com ele tranquilamente. Claro que eu não vou colocar um sol incidente em cima do bebê, não é isso. Mas é saber que aquela cortina ela não vai ser vedada 100% durante o dia, ela vai ter, por exemplo, uma tela solar na janela, que o bebê ele realmente vai acordar na hora certinha, vai dormir na hora certa, ajuda na alimentação, às vezes trazendo memória afetiva, por exemplo, o tapete do quarto do Benjamin foi feito à mão, então quando você coloca o tapete, que ele senta, que ele sente aquela textura do tapete feito mesmo com crochê, que é algo muito típico piauiense. Isso. Então você que sente remete mesmo às nossas famílias. A nossas famílias, a nossa herança, então você sente, você deixa aquele contato do tato, né? Seria interessante se nós, adultos, a gente pudesse mesmo ficar descalço e sentindo todos os ambientes como crianças sentem. Porque é o poder da alegria, né? A gente fica naquela busca da felicidade constante, mas às vezes você sentir uma alegria no dia, o acúmulo de alegrias, você já tem a felicidade que você nem percebe. Sim, concordo plenamente com você, Nájila. E vem cá, a gente como adulto também não pode usar da psicoarquitetura? Claro que pode, né? Por exemplo, se eu quiser montar meu quarto agora, diferente, estou numa outra fase da minha vida, né? O lilás eu não vou abandonar não, tá, gente? Eu sou apaixonada por lilás. E a gente pode usar lilás. Ai, que ótimo. Me disseram que a cor... Me disseram não, já li muito e a primeira pessoa foi uma entrevistada, inclusive, que me disse que era a cor da harmonia, da sensualidade, a espiritual. Aí eu adorei, porque eu não sabia... Eu gostava e não sabia dos motivos, né? Lá atrás, depois acabei me informando. Bem, e aí? Diga pra gente, então, um adulto também, né? Numa nova fase, ou um jovem, seja lá de que faixa etária seja, mas alguém já adulto, né? Porque a gente está tratando aqui de bebês. E também pode recorrer à arquitetura nessa área? Todo mundo é passível de psicologia aplicada à arquitetura. Você é procurada também por adulto nesse sentido que eu digo? Estimular a autonomia ou estimular um outro sentido qualquer nosso? Muito, muito. Principalmente ambientes comerciais, na verdade, os clientes eles já têm essa tendência a procurar porque querem vender um produto, até porque a gente já conhece muito marketing sensorial, né? Sim. Mas ambientes residenciais, que é a minha especialidade, eu
eu amo pessoas, amo trabalhar com residencial. Os clientes, eles hoje em dia, eles buscam mais isso, justamente porque eles já viveram muito ali aquele momento enclausurado, então eles estão na fase de regeneração. Eles querem essa questão da liberdade, de se encontrar mesmo com aquele mundo e dizer assim, vou voltar a ser criança, mas a minha fase é adulta. Vou até te fazer uma pergunta, Edna, eu que vou te replicar. Se eu te falar confeto, tu vai dizer assim, o que é confeto? Não sei, não entendo, mas se eu te falar assim, confetes, aí tu vai dizer assim, vai me remeter à alegria, porque é aquela coisa que joga. Então qualquer adulto, ele se manifesta com alegria, até com confetes, carnaval, colorido, aquela coisa. Então nós adultos nos animamos com coisas de criança, né? Como o arco-íris, por exemplo. Sim, então, eu estava falando aqui esses dias, porque já vem o Dia da Criança, né? É só uma data, mas é uma data marcante já do nosso calendário e tudo. E aí, numa das aberturas aqui do programa, eu falei isso, seja um pouco criança, lembre daquela criança que você tem dentro de você, deixa ela florar todo dia um pouquinho, porque a gente, quando a gente é criança, a gente é puro, a gente é alegre, a gente, como você falou, bota o pé no chão, bota a mão no chão, se suja, não tá nem aí. É um momento, né? A gente não pode ser criança o dia inteiro, mas a gente tem que deixar a nossa criança sempre aflorar. Isso é bom para a saúde mental da gente, é bom para a saúde física, é bom para as relações. Então, é muito bom que a gente passe essa nossa criança. E aí, o que mais que você dá de dicas para a gente? É claro, além de procurar um profissional como você, muita gente não pode, por um motivo ou por outro, e está sempre ligado na gente, só pegando essas dicas, né? E aí, qual é a dica que você dá, por exemplo, para uma pessoa que não tem grandes posses financeiras, né? Economicamente, depois da Covid, ainda não se reestruturou, mas quer fazer o seu quarto, quer fazer o seu ambiente, seja um ambiente que tenha essa proposta e esse resultado de estimular a autonomia da sua criança? Vamos lá, eu vou até dar uma dica bem básica que eu acredito que todo mundo consegue fazer em casa, porque eu me vi também nessa situação dentro da pandemia. Obviamente, na pandemia a gente não saía para comprar nada, e aí todo mundo às vezes tem em casa algum tecido antigo que não usa há muito tempo, às vezes um turbante que não usa mais, que é colorido, cheio de vida, e você às vezes quer fazer uma cabeceira de cama e você tem até também um travesseiro velho, por exemplo. Então você pode estofar esse travesseiro com cores, com esse tecido, por exemplo, que você já comprou há um tempo, então essas cores desse tecido, eles te estimulam de alguma maneira e aí você gosta e você já amou esse tecido de alguma forma. E você pode decorar, por exemplo, a sua cabeceira de cama com esse tecido, com esse estofado. Você pode, por exemplo, também, no mercado velho piauiense, tem aquelas cestarias, aquelas coisas mais interessantes de você trabalhar, que são de baixo custo financeiro, que também trazem a vida, a alegria, a questão da esperança, rejuvenescimento para dentro do quarto de vocês, questão de quadros, se vocês forem utilizar, tragam cores para esses quadros, tragam também quadros que vocês pintem, por exemplo, ou até mesmo a criança de vocês fazem alguma pintura, coloquem na parede, que isso já dá uma animada criativa bem interessante também. E abram as janelas. Bom, eu ficaria aqui conversando, né? Costumo dizer isso para a maioria dos meus entrevistados. Primeiro, que eu gosto de conversar mesmo. E segundo, que o assunto é interessante. Aí é que eu quero perguntar mesmo. Eu tinha aqui algumas perguntas, até já me mandaram aqui, mas depois a gente passa para você pelo direct também. Foi um prazer conversar com você, conhecê-la. E também gostaria que você agora desce aí já passou quando você estava falando, já acreditamos seu arroba, mas gostaria que você mesma desse seus contatos para aqueles que gostariam de saber desses e de outros assuntos dentro dessa sua profissão e especialidade tão interessante que é a psicoarquitetura e a neuroarquitetura, tão novas. Vários jovens devem estar aí já também interessados em seguir esse caminho. Fique à vontade, Nájila. Então, pessoal, eu convido vocês para seguirem, né, minhas redes sociais, que é @Nájila Miranda Arquiteta, onde o Nájila é com G e 2 L's. Nájila sempre é complicado, né? Então me sigam, eu sempre estou falando sobre psicologia aplicada à arquitetura, neuroarquitetura, mostrando um pouquinho da minha rotina também para vocês, de como é bom acordar cedo, de como estar conectado com essas variáveis ambientais e nos conectar com a vida, né? E nos tornarmos alegres em cada momento do nosso dia.